vendo, só... Tá gravando já? Tá gravando? Isso. Eu vi aqui, recording is on. Isso. Uhum. Tá gravando. Bom, então, a palavra ao nosso digníssimo professor Wagner Costa, né? O professor já está aí? Já. Ah, tá certo. Bom, eu acho que vocês estão exagerando, né? Porque Ei, Wagner, tu recebeu essa comunicaçãozinha aí que tá gravando? saiu auditivamente o barulho, né, em inglês aqui, acredito que foi para gravação. Tá escrito, tá gravando sim. Tá aqui no meu aqui, tá Eu estava escrito mexendo no celular, não gravando. Tá gravando sim, tá, pessoal? apareceu o Depois eu vermelhinho aí. depois eu vou colocar isso no YouTube do jeito que tá aqui mesmo. Então vai com. Se a gente falar alguma coisa errada aqui, vai do jeito que tá. O Wagner ainda põe por partes, eu ponho inteiro. Coloca inteira, a reunião fica. Tem que Eu sei que limpar um pouquinho. quando ela fica salva por inteiro, tem gente que não tem aquela paciência de ver toda e pode até pular também, né? Porque ninguém é obrigado a ver tudo, mas tem gente que não tem tempo. Aí baixa o arquivo, aí vê grande, quando você coloca lá no YouTube, fica a critério se a pessoa assiste toda ou não, né? Eu geralmente coloco assim mais por parte, mas colocando por inteiro já faz logo o serviço todo, né? Não, eu ponho inteiro porque, assim, por exemplo, eu tenho lives aqui de 3 horas de duração, por exemplo, mas se eu não quero assistir um determinado ponto da live, eu avanço por aquele ponto que é o que me interessa, né? Bom, isso vai de cada um também, né? Exatamente. Bom, enquanto creio eu que vai chegar mais alguém aqui, é sempre assim, eu não sou professor. A Fátima, vocês chamam de professor, todos nós estamos aqui para aprender, né? E aí vocês, trazendo a analogia da reunião das quartas-feiras, e o Freud, em vários filmes que a gente assiste sobre ele, a temática da psicanálise, no que diz respeito ao pai da psicanálise, a gente vê muito mensurar a questão do professor, né? O professor Freud, assim foi chamado, né? Eu não sei se o Adelmo deve saber. Eu queria até que o Adelmo depois participasse com a gente, mas ele é uma figura muito inconstante. Ele deve saber porque ele tem se dedicado às cartas do Freud. Eu disse que ia me dedicar, mas eu prefiro, no momento, continuar a estudar a teoria. Eu nunca me dediquei a ler todas as cartas do Freud, a ler. Eu amo as cartas do Freud, mas quem sabe... Mas aí o Adelmo só tem uma única questão que me fica no... Enfim, o Adelmo, ele lê realmente todas as cartas de Freud, mas só todas as cartas de Freud com Jung. Mas nenhuma. O negócio dele é com Jung, né? É Jung, então ele é junguiano. Então... Não, ele é anti-junguiano. Ele é anti-Jung. Sim, mas ele lê todas as cartas de Freud, mas ele só lê as cartas de Freud com Jung. Pois é. É uma carta que não acaba nunca. Troca de comunicação com Jung, né, que tá falando? Só a comunicação de Freud com Jung, ou seja, ele não lê como a gente está aqui, porque a gente está falando aqui do objeto A de Lacan, mas o objeto A não é de Lacan. O objeto A, na verdade, ele é de Freud. Lacan apenas desenvolveu a teoria de Freud do objeto A, né, para um outro nível. Enquanto Freud dizia do objeto A ser o objeto do desejo, o Lacan já vem dizendo que o objeto A seria o objeto causa do desejo. O Fabiano já entrou na aula do Lacan. Não, é que Lacan e Freud têm uma ligação bem grande, porque tudo que Lacan escreve, né, ele pega de Freud. Né? Claro que ele desenvolveu, o psicanalista Lacan, ele desenvolveu as suas próprias teorias, mas a teoria dele toda é freudiana. Então, digamos que Lacan, enquanto psicanalista, é freudiano. Exato. E, Fabiano, eu sei que você está inspirado hoje, eu agradeço muito. Deixa ele dar aula hoje. É bom. Não, essa honra eu dou para você, seria uma honra muito grande. Você que é o nosso professor, eu estou aqui, eu sou estudante também, você sabe muito bem disso,
Então, eu estou aqui para aprender e deixo aí a palavra agora com você. Só fiz apenas algumas colocações aqui, algumas pontuações iniciais, mas eu deixo com você aqui e com a nossa querida Fátima também, que de vez em quando ela fala coisas interessantíssimas. Verdade. Então, só para frisar. Fabiana arrasou! Fabiana arrasou! Pois é, eu vi aí, ele já se inspirou no objeto A, no pequeno A. Vamos voltar a falar já já. Vamos introduzir, na verdade. Eu queria que só chegasse mais alguém para a gente falar no ponto central. Mas enquanto não chega, a gente tem algumas considerações da semana. Então, foi para frisar essa questão do professor, ficou lá imortalizado o professor. No filme A Tabacaria, está no YouTube, tem aberto, também tem na versão paga, em streamings também a gente pode encontrar. Lá no meio do filme, depois nós podemos até comentar sobre esse filme algum dia. Eu até fiz uma breve resenha um dia no Instagram. Eu amo esse filme. Lá o dono de uma tabacaria, um jovem que chamou a atenção, o jovem personagem do filme, que ele se interessa pelo Freud, né, de saber o que o Freud entendia da mente humana. O cara, o tio se vira o sobrinho diz: aquele é o professor Freud, ele cuida de gente lelé da cuca. Dizem que uma consulta com ele você tem que vender pelo menos 2 terrenos aqui em Viena, né? No interior de Viena, que seria uma fortuna, ou seja, nem todo mundo tinha acesso a se consultar no centro de Viena com o Freud, né? Até porque vinha pessoas milionárias de cidades, de lugares da Europa, não eram pessoas de vilarejo, né? Por isso que há esse discurso que a psicanálise era uma ciência elitista, uma ciência branca, porque ela nasceu na Europa, ela nasceu no berço, no meio daquela coisa toda. Eu lembro que eu fiz um seminário no curso de psicologia, na disciplina psicologia escolar, não, organizacional, era doido. E eu disse assim, gente, eu posso falar do Freud? E os alunos disseram assim, não tá no script, mas como sempre, tu tem que falar, né? Fala. Aí igualzinho a mim, quando estou discutindo na sala de aula. Então, era chamado de doido. E eu disse assim, pessoal, o negócio é o seguinte. Boa noite, Diana. O negócio é o seguinte. O Freud escreveu através de psicologia das massas. Ele sabia que a massa, naquela época, precisava ouvir e que as neuroses estavam presentes. Portanto, o Freud andou em toda a Europa, queria ganhar o mundo, e ele sabia que havia uma massa popular, que havia aquelas pessoas chamadas oprimidas, aquelas minorias da época. E aí o que nós podemos ler? Até porque ele veio do campo, né? Ele era um homem que veio de cidades distantes de Viena, né? No interior de Viena, assim chamado. Então ele sabia que a pessoa do poder aquisitivo menor sofria porque não tinha acesso à psicologia, assim dizendo, né? Então ele escrevia, e quando estava em seus seminários, ele, inclusive, eu tenho pouca pesquisa sobre isso, e eu me interessei quando eu li algo sobre isso. Eu vi, alguém colocou no meu grupo lá de psicanálise, mas infelizmente o pessoal não participa para falar, para reclamar, sabem. Mas quando a gente pede uma pesquisa, eu não consegui encontrar ainda, eu me interessei sobre isso, porque casa com o meu projeto social. Eu queria saber onde o Freud disse isso. Ele chegou a falar para alguns analisandos, doutores, que depois tornaram-se psicanalistas, sobre a questão da psicanálise social, para aquela pessoa que não tem, do poder aquisitivo menor, pudesse ter acesso. Isso ele não falou em Viena, foi um seminário fora de Viena. Né? Ele disse que a psicanálise era para todos, que ela não estaria voltada apenas àquilo que se chamava de elite, né? Aos senhores, aos doutores, às mulheres. E naquela época já se falava das neuroses no homem, né? Aliás, na histeria do homem, né? Nós já tínhamos já ganho o campo depois de Marta, aliás, de Ana O, dos casos clássicos do Freud, né? E aí veio os homens, né? Os homens histéricos também. E eram homens de poder aquisitivo superior. Mas o Freud entendeu que havia a necessidade de pessoas
do poder aquisitivo menor também ter acesso a um processo terapêutico de serem ouvidas, assim como Aristóteles fez, né, como Platão seguiu, aliás, como Sócrates fez, né, na questão da sua técnica maiêutica, da técnica socrática e do diálogo, do que a pessoa pudesse se expressar, né? Naquele momento, Sócrates entendeu que a psicologia não estava apenas ligada não podia estar ligada apenas mais só à religião, só ao corpo e espírito, né? O que é a questão do problema psíquico, de desordem psíquica ou emocional, não estava relacionada a um fator esotérico, a um fator espiritual, mas que tinha algo a mais, né? E daí veio, né, a fundação da psicologia, é outra história, depois que saiu da filosofia, né? Então, frisando, para não sair do gancho, a questão do termo professor. Porque na reunião de quartas-feiras, lá em 1907, o Freud era chamado de professor, porque ele ensinava aos seus, né? Aquela galera, os primeiros, o que eu chamo de primeira escola de psicanálise, embora na história a primeira escola, há quem diga que foi a Kleiniana, né? Mas eu chamo a primeira escola de psicanálise, eu chamo a do Freud, porque ele foi que fez a reunião das quartas-feiras, juntou a sociedade com o Jung, com o Sandel, e o Otton e outros. A gente sabe disso, né? O próprio Peter Gay. Travou? Não estamos mais te ouvindo, Wagner. Caiu a conexão, Wagner? Dado momento, e aí o Freud entendeu. Ele não fez como o Jung, né? Que o Jung já teve uma bravura, uma briga, porque o Freud queria o Jung para seguir a psicanálise, né? E o Dr. Frankl, Viktor Frankl, disse ao Freud, olha, eu entendo que a psicanálise, a topografia dos sonhos, eu entendo a topografia do inconsciente, que a psicanálise é fundamental, mas eu entendo que outras áreas podem ser trabalhadas com a psicanálise. E o Freud disse, não, a nossa corrente não entende dessa forma. Mas se você quiser seguir, a porta está aberta. O Freud disse desse jeito para muita gente. Então é por isso que chamavam de arrogante, né, de prepotente. Mas o Dr. Frank, com toda a sabedoria, agradeceu ao Freud, agradeceu a água que o Freud deu para ele beber, assim como os criadores da psicologia não, né? Todos saíram um pouco frustrados, que já achavam que a questão do inconsciente, do id, ego, superego já era coisa batida. Mas o Frank passou pela mesma dor que o Freud passou, que foi o Império Nazista, né? Então ele superou tudo isso e ele entendeu que a psicanálise foi base para ele moldar a teoria dele. Temos 3 correntes lá em Viena, a psicanálise, a psicologia e a logoterapia. Né? 3 correntes que andaram lado a lado, e todas essas 2 beberam da psicanálise, né? A psicologia já tinha psicólogo, mas a psicanálise já estava lá dentro, né, com o Freud. Psicólogos beberam do Freud. Aí o Frank ele fez a logoterapia depois, quando já o império de Hitler já tinha caído por terra, né? E aí ele pegou esse tempo, mas quando ele volta, o Freud já estava indo embora, né? Ele já estava indo embora de Viena. Ele esteve com o Freud muito antes do Império, né? Do Império de Viena, da Segunda Guerra Mundial. Eu não vou me dedicar aqui a falar da história do Vitor, não, porque é longa e eu gostei muito da história dele. Depois a gente vai falar sobre isso, né? É uma outra área, né? A logoterapia ela abrange um pouco da espiritualidade. Ela até é um pouco comparada à junguiana, né? Eu gostei muito, mas um dia a gente vai falar sobre isso. Então, frisei, o professor veio disso e das obras, né? E também por se fazer Freud. Wagner, Diga. Voltando aí só num dos tópicos aí que você falou, quando começou a falar sobre a questão do professor, sobre a psicologia social, eu ouvi daquele trabalho que você está iniciando aí com atendimento à classe menos favorecida, achei um trabalho bacana. Eu só não vou começar aqui na minha comunidade, porque ainda não sou formada, mas só para dizer, eu não sei aqui se outras pessoas estudam psicologia, mas o MEC agora obrigou aos cursos terem pelo menos 4 disciplinas extensionistas.
Ou seja, essas 4 disciplinas vai ter que fazer um trabalho na comunidade. Então, esse trabalho vale por nota, né? Então, o MEC obrigou. Eu estou fazendo uma disciplina que é Psicologia Social e Direitos Humanos. O professor já falou que a gente vai ter que fazer esse trabalho. Trabalhar alguma demanda da comunidade, de tantas, né? Tipo, as necessidades do cuidado mental com a comunidade. Achei bem bacana. Eu não sei se estende a todos os cursos. Eu sei que da psicologia, 4 cursos, eles têm que ser extensionistas, ou seja, tem que fazer um trabalho na comunidade. Aí eu lembrei disso porque eu vi lá o seu áudio falando sobre o trabalho que você deu início, como voluntário, né? Pelo que eu entendi. Se é uma prerrogativa do MEC, então as entidades educacionais terão que incluir isso na sua ementa em algum momento, já que há sim o trabalho de campo. Eu sei que o trabalho com algumas disciplinas oferece já nos últimos módulos para o aluno estar mais no campo, né? Que eu sei que no 9º, 10º período, estou falando de psicologia, e aí eles vão para a clínica escola, né? Clínica escola, e tem outros trabalhos. Enfim, depende muito de cada instituição. Não, mas já foi determinado, é obrigatório e as faculdades já estão implementando, entendeu? Só para dizer assim que, como olhar, graças a Deus que teve esse olhar para essa parte da comunidade, né? Porque é uma disciplina mínima, obrigatória, e que são divididas em equipes, e essas equipes vão ter que trabalhar as necessidades da comunidade. Muito bem. A segunda informação, indagação, diz respeito ao psicanálise popular, que eu já vou iniciar no sábado aqui em Parnaíba, no Piauí, na Sociedade Dom Bosco, situada próxima aqui de onde eu resido, no outro bairro aqui. É uma sociedade, ela oferece trabalho. Boa noite, Ildevanda, que oferece trabalho social para aquela comunidade, né? Então, como foi hoje depois de conversar com o presidente da associação na segunda-feira, ele já tinha apresentado a prévia do projeto para ele, né? Então, conversamos pessoalmente, me recebeu bem na sua residência, e eu disse, olha, vamos fazer sábado pela manhã, e ele disse, perfeito, porque à tarde nós temos capoeira. Então, encaixou aquele tijolo onde faltava no trabalho deles lá. Achou de bom grado, deixei claro algumas questões. Trata-se de um apoio psicológico na área de psicanálise, que é uma área livre, e estamos lá para direcionar aquelas pessoas no trabalho terapêutico para afins, né, para clínicas escolas, para clínicas populares, e etc. E terá o acompanhamento sempre quando fluir a análise de algum psicanalistas do nosso que está comigo no Movimento Só Freud, ou, assim, porventura, alguém que quiser, serve até como análise de caso, está participando de uma sessão via áudio, né? Está participando da sessão. Terá um momento, sim, nisso, e tudo será... Então, eu esclareci algumas questões do que diz respeito, burocráticas lá. Me falta ainda o termo, né? Me falta um termo, vou até cobrar ele. Então, a única coisa que ele me indagou foi a seguinte: e a captação das pessoas? Ele disse, não se preocupe, isso eu resolvo. Então, hoje, eu não tenho recurso, no momento nós não temos meios, até teríamos, que é um projeto desde de maio que foi elaborado, teria dado tempo, né, de ter feito panfleto, aquela coisa toda, mas eu queria mesmo bater o prego com ele. O que é que eu fiz hoje? Nós fizemos panfletos impressão, né, na impressora normal. Eu visitei 24 residências hoje, no entorno da associação. Caminhei naquele entorno e, vejam, eu sempre estou pensando na minha cabeça, eu vou usar estratégias. A agenda é pequena, né? Lógico que nós temos que começar pelo começo. Eu não vou fazer um trabalho para me colocar 30, 50 pessoas dentro de uma casa. Primeiro, na igreja. Segundo, eu não sou pregador. Eu não vou dar palestra, eu não vou dar coach para ninguém. É uma questão de terapia individual, direcionamento, né? E é um trabalho voluntário, eu não vou passar amanhã todo, o dia todo, minha gente, no sábado, atendendo ninguém. Né? As coisas, e já estou até pensando depois, porque vai aumentar a demanda. Aí já vou pensar no outro dia, porque no sábado todo eu não vou poder estar lá, porque à tarde eles têm atividade. Eu acho que Dayana quer falar alguma coisa. Diga, Vamos Diana. deixar ela falar?
Diga lá. Ela disse que tá mudo. A Cláudia disse que tá mudo. Tá tudo mudo. Não tá ouvindo, não, Cláudia? Tu não tá me ouvindo, não. Não tá ouvindo ninguém, não, a Cláudia. Eu ouvi Fabiano falar, já ouvi Fátima. O meu microfone tá modulando aqui. Tem alguém falando aí. Tá normal aqui. Eu te ouço. Diana, faça o seguinte, pior que ela não me escuta. Alguém escreva aí para ela, para não perder o raciocínio, para ela sair e entrar de novo, que resolve. A vida vai resolver. Talvez seja o celular ou o notebook, eu não sei. Mas eu vou continuar aqui, para não perder essa questão, né? Até ela voltar, a gente entra na aula. Pronto, ela saiu, vai entrar, né? Então, eu usei a estratégia, já que nós estávamos com pouco material impresso, e o foco é esse, a demanda significativa, nós usamos no entorno. É um bairro nobre e também não, ou seja, nobre tem residências, né, boas, residências, digamos assim, com varandas, residências que não, hoje não quer dizer, gente, se alguém tem uma garagem, uma casa com azulejo, com porcelanato no muro, com um portão de 5 mil, 10 mil reais e uma garagem com uma moto, não quer dizer que seja rico, classe média, embora o IBGE seja, pronto, ela entrou não, né? Não quer dizer que seja rico, não quer dizer que seja, mas eu usei estratégia, um programa para pessoas que eu tenho contato com o povo, que eu sei que aquela pessoa pode dar uma devolutiva. Então, o que eu fiz? Eu não coloquei sim alguns, fui em residências que estavam fechadas, mas fui em residências de pessoas que estavam na janela, de pessoas que eu sei que não gostaram de ser abordada, mas eu tive que fazer a abordagem. Entreguei aquele panfleto e disse, olha, nós estamos... Como trata-se... O pessoal até achava que eu era evangélico, estava entregando um folheto. Ou testemunho de Jeová, né? Que tem muita que faz isso. Mas, como eu sei que a maioria do povo ao entorno aceita o credo católico, então eu disse, aqui eu estou em nome da entidade Sociedade Dom Bosco. Todo mundo entendeu que é da igreja, é uma sociedade que não é evangélica, não é de outra fé, né? Eu disse, nós estamos lá, né, com atendimento, aconselhamento. Eu até disse assim, aconselhamento, que não é isso, né? Essa palavra não é utilizada dessa forma. Terapia não é aconselhamento. Mas eu disse, porque daqui que eu vou explicar o que é terapia para uma pessoa, uma senhora não sabe o que é terapia, ela já ouviu falar, mas na hora ela não vai puxar, então tudo é estratégia. Eu falei, olha, aconselhamento, nós estamos lá. Abordei um jovem também no Lava Jato, já na avenida, né, numa avenida asfaltada. Eu entreguei o panfleto para ele, estava mexendo no celular, ele demonstrou interesse, ele disse, isso aqui é para conversar com a gente? Eu digo, para conversar e direcionar a pessoa no caminho, assim, porventura, que haja necessidade. Então, meu primeiro contato com essas pessoas foi assim hoje. Até o momento está agendado 2 pessoas, e acredito que até sexta-feira eu vou ter mais pessoas. Está sendo divulgado em grupos, WhatsApp, essa é a estratégia que eu estou usando aqui. Se alguém tiver alguma sugestão, pode também, né, me sugerir para o andamento desse trabalho. Mas no momento o que eu tenho de ferramentas são essas. Para esse projeto, acredito que vai dar certo. Até sábado eu vou entrar em contato com o rapaz, né, lá da entidade, e vou dizer, olha, eu tenho essas pessoas para atender no sábado, lá na entidade. Então, tudo é um passo, tudo é um primeiro momento, né? Eu me sinto, como eu falei lá no grupo, o Fabiano viu, eu me sinto um pastor quando eu disse, eu sei o que é. A Cláudia não tá dando certo nada, né? Ela participar, né? Aqui diz, o que tá aparecendo no negócio dela aqui, Fabiana, aqui diz conexão perdida, conexão boa agora, conexão boa. Aí tem perda de resolução, tem aqui, mostrar mais. Diz aqui no negócio dela. Áudio, aí tem essa... Qualquer pessoa pode ver aí, né? Ela saiu, né? Então, foi isso. O primeiro contato com a... Cláudia, verifique que seu dispositivo está desligado, né? Mensagem do Fabiano. O primeiro contato com o povo foi esse. Esse mesmo contato de deixar panfleto nas residências ou com a pessoa,
ele será dado continuidade só na outra semana. Aí na outra semana eu vou dar continuidade nesse processo, tá bom? Bom, gente, são 20 horas e 28 minutos, já passamos, acho que desde quando eu entrei, deixa eu ver, uns 25 minutos, mais ou menos, foi isso, né? Quando eu entrei, vocês já estavam aqui, ao todo 20 minutos. Acho melhor nós iniciarmos o assunto pertinente, o assunto da noite, da reunião de quarta-feira, do dia 23 de agosto de 2023. Senhores e senhoras que estão assistindo aqui ao vivo, na sala e também no canal do YouTube, muito obrigado. Então, falar de Jacques Lacan é falar do novo, não é? Há alguns psicanalistas freudianos clássicos, eles têm Lacan como não novo, mas apenas alguém que copiou o Freud, não é? E esta é uma resposta muito vaga para alguém dizer, Lacan não tem nada de novo. Tudo o que ele fez foi pegar a obra do Freud e colocar em sua forma. Já ouvi muita gente dizer isso é uma resistência à obra de Lacan. Acho que sua contribuição veio numa boa época. Falando de Lacan a olho nu, nós temos o Lacan moço no seu primeiro momento, né, que conheceu a obra freudiana e de repente ele começa a escrever, ele faz o retorno ao Freud, né? Depois que o Freud morreu, ele chegou a chamar na Grã-Bretanha e toda a parte da Europa psicólogos de canalhas, porque eles estavam distorcendo a obra freudiana, eles estavam indo para outro campo, né, com a psicologia behaviorista, aquilo que não era mais o que nós chamamos de psicanálise, né? Teve também essa participação do Lacan durante a sua trajetória, não é? Então, teve o momento do Lacan escrito, do Lacan escritor, com obras, com seus seminários. Então, o Lacan resolveu, antes de partir, ele sabia que ia partir, deixar algo dele, da sua contribuição na psicanálise, né? E o objeto A, o pequeno objeto, né? Por que não pronunciar o petit, ou inatingível, assim chamado em tradução aberta, foi apenas uma participação, apenas um dos seus grandes diálogos no contemporâneo. Não é? Lacan foi um psicanalista de origem francesa que introduziu elementos inovadores à psicanálise. Ele estudou medicina e, posteriormente, se especializou em psiquiatria. Lacan foi melhor do que Freud? Não, Lacan foi melhor ao tempo. Lacan foi o outro. O Lacan foi o objeto. Né? O Freud falava da ausência do objeto e Lacan trouxe o objeto que faltava. Né? Então ele estudou a medicina, além disso, como falei, e em 1938 iniciou sua análise, um processo essencial para todo psicanalista. Lacan é conhecido principalmente por seu primeiro ensaio sobre o estágio do espelho, falando sobre esse e outros trabalhos. O autor reconheceu que suas teorias tiveram origem na leitura que fez de Freud. Além disso, ele incorporou. O que foi que ele incorporou? E é preciso todo mundo que estudou Freud vai estudar Lacan a partir desse pressuposto. Ele trouxe lá na obra lacaniana nós temos a linguística, nós temos a filosofia e nós temos a matemática também, né? Até porque ele traz esses gráficos, né? Mais que Freud falando disso, é por isso que a pessoa tem que entender bem. Ele também foi muito ativo no mundo da arte, né? É isso que eu gosto, eu fiquei fantasiado quando o Lacan se apaixona por Judith, então ele se entrega à arte do cinema, à arte contemporânea, e eu achei isso fantástico, né? Ele já foi o oposto do Freud, né? Embora o Freud, nós temos um Freud tímido, mas um Freud ao mesmo tempo intelectual, o ápice de tudo, e um Lacan intelectual, um Lacan inquieto, um Lacan chamado de charlatão, né? Isso já na década de 70, mas que insistia que as pessoas, que esse outro
que havia algo mais além do desejo, né? Não só visto como desejo ao ponto do que o Freud falava. E sua aproximação da psicanálise nos ofereceu outra forma de ver a relação da arte com o inconsciente. E o vazio. Ele considerava que a obra de Freud havia sido mal interpretada pelos pós-freudianos e retornou a ela. É preciso haver o retorno ao Freud. Vocês estão distorcendo a psicanálise. Não é isto. Então, por isso que nos Estados Unidos se tornou uma psicologia behavioriana, uma psicologia cognitivista, e o que esses senhores estavam fazendo, né? Aí entra também no bolo até o Winnicott, o Dorothy Winnicott, britânico, o retorno, que não era uma psicologia behaviorista, não se tratava do que o Freud ensinou em sua topografia do inconsciente, a obra do Freud. É preciso voltar ao Freud. Ele orgulhava tanto ponto que ele custou sua participação na Associação Internacional de Psicanálise. Então disseram o Lacan, olha, vai-te embora, não dá certo por aqui, né? Enviaram um comunicado a ele, no qual ele expunha suas ideias. No entanto, fundou a Associação Francesa de Psicanálise e criou sua própria escola em Paris, né? Disseram que não dava mais certo, que era uma pessoa muito complicada, não é? Tá todo mundo ouvindo? Creio que tá. O Lacan foi mal interpretado diante disso, e ele resolve caminhar, não é? Ele resolve caminhar. O que é o objeto A? Nós temos, de início, algumas indagações. O objeto petit, o inatingível, assim como destacou o professor Dunker, né, que fala a respeito disso, eu também queria botar aqui um trecho importante, mas já. A professora também muito legal. O inatingível é o objeto causa do desejo. O Lacan destacou a respeito das funções, do lugar de ocupação e dos objetos concretos. Mas isso aqui é outra coisa, já a gente chega lá. Só que, seguindo a narrativa, senhores, ele surgiu diante da necessidade, o objeto A, de precisar o objeto original da teoria psicanalítica. Lacan tomou como referência o objeto perdido de desejo de Freud. Além disso, levou em conta o objeto transicional de Donald Winnicott e o objeto parcial de Melanie Clark, que grifamos aqui, que foi onde eu dizei no final da tarde. Vamos aqui, essa breve leitura. Mas o que é o objeto transicional? Winnicott foi pediatra e psicanalista, inglês. Ele definiu o objeto transicional como aquele utilizado pela criança para suportar a ausência materna. Segundo o autor, nos primeiros meses de vida, o bebê não tem consciência de que ele e a mãe são pessoas diferentes. Então, Lacan falava a respeito que o bebê era um sujeito falante. O bebê é um sujeito falante, ele veio para o mundo, ele se materializa, ele se entende no sujeito, ele se entende que é falante, ele vê que a sua genitora, de seio bom ou seio mau, é também um sujeito falante. Então, com todo o cuidado e atenção que recebe, a mãe satisfaz as necessidades do filho, de modo que ele passa a necessitar exatamente daquilo que ela lhe oferece. Assim, o bebê se sente confiante para conhecer o mundo à sua volta. E se conhecer também, descobrindo suas possibilidades e limites. A criança começa a entender. O Winnicott fantasia com a criança. Aos poucos, a partir do vínculo que estabelece com a mãe, o bebê consegue se sentir inteiro, entendeu? Quando se torna capaz de se diferenciar dela. Porém, quando percebe que a mãe nem sempre está presente, a criança tende a buscar em um objeto que represente a mãe, o apoio e o conforto que precisa nesse momento, né? Veja que interessante. Essa escolha deve ser da criança, pois o objeto deve ter um significado para ela, e não para os pais. Vale comentar que nem toda criança sente necessidade de ter ou usar um objeto transicional, e não existe nada de errado nisso. Ele destaca ainda, quando é usado, é algo saudável, que ajuda a criança a lidar com a ansiedade e a frustração, porque a criança ela é um ser falante, um ser também que deseja. E não existe necessidade de apressar esse processo, pois os pais podem
poucos, ajudar a criança a lidar com a sua angústia sozinha, sem Esse, precisar de um objeto. esse objeto, Wagner, acho que falhou aí. Não estou ouvindo, Wagner. Né? Então, a criança sabe quando é a mãe do seio bom e quando é o seio mau, não é? E Mais ou menos, Wagner, vou destacar. Diga, meu bem. esse objeto que o Winnicott está falando aí, e que a criança ela procura um objeto, digamos assim, para substituir a ausência da mãe, digamos assim, temporariamente. Tem relação com aquelas crianças que só dormem com aquele paninho, para onde vai leva o paninho, ou escolhe um ursinho muito sujinho, mas ele não quer se desgrudar desse objeto? Também, a princípio, Melanie e o Winnicott também destacava isso, essa questão do objeto. E depois esse objeto tende a sair. A questão do paninho, o brinquedinho, o patinho, não é? Tem o objeto, né? A criança destaca com o objeto. E a ausência da mãe também é um fato delicado. Mas como ele próprio destacava em sua obra, não existe necessidade de apressar esse processo, pois os pais podem, aos poucos, ajudar a criança a lidar com suas angústias sozinha, porque a criança tem essa angústia, não é? Uhum. E acredito que esse universo da criança, esse objeto no qual ele destacava, e aqui como bem destaca no início desse texto aqui, esse texto eu encontrei é um blog leiturinha, é um blog infantil que traz esse texto baseado no que na obra de Winnicott. E o primeiro parágrafo. Só uma perguntinha aqui, pegando aqui o gancho da Fátima aqui, Wagner, que ela falou da criança, e da criança, enquanto criança mesmo, esse objeto A, ou o objeto da falta, ou o objeto A, o pequeno A, né? Ou o objeto da falta, ou o objeto do desejo, no adulto, aonde ele se encontra? No adulto. Pode se encontrar também no inconsciente. Sim, sim. O Lacan Tudo vem no falava. inconsciente. Mas essa falta, ela se encontra aonde? É a falta da mãe, ou é a falta, por exemplo, de uma coisa que não realizou na infância ou na adolescência, ou até mesmo na idade adulta? É a falta. Da onde vem essa falta? O seu posicionamento ele casa com o que o Freud destacava na sua obra, a questão da falta do objeto, né? Da falta do objeto que aí a Cláudia diz assim, a falta tem a ver com o mal e a castração, também pode ser, também em casos, porque o Freud falava a respeito da falta também nas fases psicossexuais, exatamente. Cláudio Muniz também foi claro aqui. E o Freud destacava essa questão da ausência do objeto, porque a angústia não tem o objeto, o medo tem um objeto, nós sempre destacamos isso, a angústia não. E o Lacan se questionou, que objeto é esse? E tem um objeto, nós vamos partir para o pressuposto de um objeto imaginário, né, de acordo com esse desenvolvimento, e vamos chegar a isso. E aí nós podemos imaginar vários objetos, esse pequeno objeto. A Cláudia pergunta, o trauma tem sempre uma falta. Pois é, ela foi também bem pertinho da obra do Freud, a Cláudia, aqui. Foi bem pertinho da obra do Freud, né? O que o Freud destacava, dessa questão da falta, né? E dá ao entender, leigamente para mim, Wagner, que o Lacan veio para nos socorrer, né? Para trazer esse socorro, esse suporte do objeto, para nós entendermos esse objeto, né? Esse objeto. Mas a gente vai chegar mais adiante no nosso contexto aqui. Eu falei do transicional, aí tem esse outro bem aqui, né? O que a menina disse bem aqui? O transicional, cadê o outro? Parcial, né? O objeto parcial. Aqui esse texto eu encontrei, deixa eu dar logo aqui a fonte.
Não, eu também aqui um negócio, eu gosto da fonte. É um. Deixa eu ver aqui, guardar a fonte para vocês. Eu vou ler logo aqui. Olha, então nós temos a questão da investigação sobre o pensamento de Melania, né, com o Dr. Hans, sobre o objeto parcial. Quando será possível relacionar diferenças das noções de objeto apresentadas com a concepção da realidade? Então, a ideia de um objeto da pulsão, que não corresponde a uma pessoa inteira, já está presente em Freud. Reconhecemos esse particular objeto, por exemplo, na postulação de criança, o pênis, fezes e dinheiro como objetos. Né? A fezes é um objeto. Né? Ih, tchau, cocô, tchau. Né? Ele não sabe o que é o cocô, minha gente. Fezes e dinheiro. Né? Intercambiáveis do erotismo anal. Né? Na passagem do desejo. Né? A criança tem o desejo. E a fase anal, ela é experimental, ela é primordial. E o feminino pelo pênis, para o homem, e como seu caminho regressivo. E também na fixação do fetichista, em um objeto substituto do pênis da mãe. A Melanie Klein. O falo, não é isso? O falo. Exatamente. Não é? E aí até quem diz, você tem inveja, eu já vi até em séries de psicanálise, você tem inveja porque a sua mulher tem um falo maior que o seu, você tem inveja porque o meu falo é maior que o seu, ou porque você queria ter um falo igual da sua mulher, isso é inconsciente, viu, em análise, interessante. Então, Melanie destaca, né, meu Deus do céu, a gata tá aqui ajoelhando na minha mochila, pelo amor de Jeová. Sai daí, filho de Deus. Bonitinha. É a bonitinha da Xuxa aqui que saiu para colocar as garras na minha mochila. Mas vamos continuar aqui. Eu dei só uma palmadinha nela. Ela foi atrás do objeto A e encontrou ali o objeto total. Não é? Não, sim, Melanie Klein é responsável pela primeira grande teorização sobre o tema. Encontramos a referência ao objeto parcial, como aquele que libera o bebê da experiência de uma composição de sentimentos contraditórios em sua relação com o objeto total. Né, após 1946. Portanto, as relações arcaicas do bebê com o objeto são marcadas pelo caráter unívoco de sentimentos dirigidos a cada um dos vários objetos parciais. Numa perspectiva histórica do conceito, podemos localizar a origem da ideia de objeto parcial em uma de suas dimensões, os estados de sentimento, bom ou mal, e as intenções que o sujeito atribui a ele, na época do desenvolvimento da técnica do brincar. A criança personifica esses objetos de suas fantasias no brincar, através dos diferentes personagens. E é por aí. Encontramos aspecto do objeto parcial nas descrições de sua prática clínica com crianças, embora ela não tivesse ainda na década de 20 formulado explicitamente esse conceito, o objeto mal e o objeto bom. Foi depois, né? Ela veio criar o objeto mal e o objeto bom. Sei o bom, sei o mal. Como fará mais tarde, quando reunira suas duas dimensões, o estado de sentimentos e intenções do objeto, e sua correspondência com partes do corpo, não é? Em 34, Klein teria usado o termo objeto parcial para designar partes separadas do corpo, como seios, fezes e pênis, com o conceito de Klein, que estaria se referindo especialmente. Aqui o Freud não tinha morrido ainda não. Ele morreu em 38, não foi? E ela levou parte dessa obra a ele. Segundo, até o que eu li no momento, se tem alguma coisa que alguém já disse que eu não sei, diz que o Freud ficava calado, né? Algumas coisas ele discordava, mas ele não era incisivo em dizer tá errado. Porque nessa época aqui já havia um duelo entre a Ana Freud e a Melanie, né? Então, era assim, eu acho que o Freud não queria colocar muita lenha na fogueira não, para não atiçar. Daí havia essa questão do pessoal da Freud e da Melanie. Então, em 1946, então antes de 1946, os aspectos bons e maus do objeto são separados apenas em função da imaturidade do psiquismo incapaz de síntese. E aí, Klein tenderia a considerar como os bons objetos parciais os seios, viu? Enquanto como os maus persecutórios as fezes, uma vez que aqueles doam algo de bom e as últimas são algo que a criança quer expelir. E a criança começa a compreender, mas também não, né?
É complicado nessa época da criança, né? Aqui, o que é aqui? Esse é como é que é aqui? 1926, Princípios Psicológicos da Análise de Crianças Pequenas. É um texto que eu encontrei aqui. Aí nós temos aqui outros trabalhos de André Cardoso, do Rio de Janeiro, 1946, Obras Completas de Melanie Klein, Fantasia das Crianças e Psicóticos como Partes Anatômicas. Acho que aqui já a relação do objeto parcial. É uma relação quanto ao afeto e um jogo. Além de raciocínio, podemos dizer que o objeto parcial não é uma entidade, tomada em sua radical alteridade, o que parece como características desse objeto. A Fátima tinha me enviado no WhatsApp, acho que umas imagens de um livro, no texto que você estava lendo, não era, Fátima? E eu achei interessante aquilo. Esse é um artigo que você estava lendo? Não, é Era um o artigo? dicionário de psicanálise da Elizabeth Rodinez. Entendi. Era o que eu te mandei na foto, é, é o que tem nesse dicionário aqui de psicanálise, né, da Elizabeth Rodinesco. Então, ele é gigante, olha a grossura dele. É grande, viu? É muito grande. Então, ele aí traz significados psicanalísticos, muitas palavras, inclusive da época do Freud. Em alemão também. Aham. Entendi. É importante. Bom, para terminar só essa parte aqui, Klein refere-se à realidade externa como imprescindível na constituição do objeto. Mesmo quando é parcial, especialmente ao se referir ao seio bom gratificador. O seio mau, ao contrário, muitas vezes remete à ideia de uma presença forjada, e a criança sabe, já que ainda não pode haver a ausência de objeto. Ele é a personificação de algo no lugar do seio bom ausente, anteriormente experimentado. Klein não estabelece, no entanto, diferença entre eles quanto à sua natureza. Ela coloca numa mesma categoria os objetos parciais, seio bom e seio mau, suprimindo desta forma a diferença que se destaca nos determos da relação entre a realidade e o conceito de objeto. Então, essa questão, o seio bom, o seio mau, também não quer dizer que pode ser só uma mãe, a mãe a genitora, ser um seio bom, mas pode ser a tia, pode ser uma outra pessoa, e a criança já vai começar a assimilar aquele seio bom e aquele seio mau, gente. É mais ou menos isso. Vamos aqui a mais um outro destaque aqui. Wagner, é uma pergunta aqui. Esse objeto, pequeno a, no caso, quando Lacan cita ele como objeto, causa do desejo. Já falando no adulto, não é? Esse objeto causa do desejo, não é? Ele pode, até a Cláudia ela colocou ali no chat, ele pode vir de um trauma, ele pode vir de, ele é o quê? Ele é a falta, ele é uma falta, é o objeto da falta, não é? Até a Cláudia colocou aqui no chat alguma coisa se ele pode vir de algum trauma, de esse trauma traz essa pinta. O que seria esse objeto pequeno a, ou o objeto da falta, ou o objeto causa do desejo no adulto? Ele vem da onde? Numa criança. Pode sim. E é isso que nós vamos destacar aqui. O pessoal visualiza as mensagens, mas não entraram, né? Porque é um tema bom para participar. Tem gente que já ouviu falar que está no grupo, mas eu sei que tem gente que não tem tempo. Mas o pessoal não entra, infelizmente. Olha, o doutor Lucas Napoli disse em um artigo, que é psicanalista, ele destaca o seguinte: primeira coisa que você precisa saber, o objeto A foi um conceito, né? Nós já sabemos, criado pelo Lacan em 1900. Aliás, ele morreu em 1981, Lacan.
Segunda coisa que você precisa saber, o conceito de objeto A não possui um referente concreto. Como o conceito de garrafa, por exemplo. Você pode olhar para uma Coca-Cola de 600 e dizer, veja aí, eis uma garrafa. Mas não pode fazer o mesmo com o objeto A. Não tem como ver. Por isso que o Freud perguntava lá atrás, cadê o objeto da angústia, a falta do objeto? Que objeto é esse? Cadê o objeto? Não pode tocar ou experimentar o objeto, não é? E trata-se de um conceito abstrato, como os números, apesar de utilizar a expressão como comprei 5 laranjas. Você nunca viu o número 5 em si, entendeu? Então, o conceito de objeto A precisa ser pensado com base nessa mesma lógica. Então, vamos lá. Por que Lacan precisou criar o conceito de objeto A? Há várias maneiras de responder essa pergunta. Eu optarei pela que considero a mais simples. Lacan inventou o conceito de objeto A para nomear algo já presente na teorização freudiana. Com efeito, Freud demonstrou que nossos impulsos sexuais e agressivos procuram ser satisfeitos, ou seja, descarregados, é uma carga, é descarga da pulsão. Para alcançar essa meta, eles utilizam objetos. Mas a natureza desses objetos é pouco relevante do ponto de vista deles. Tanto faz se for homem ou mulher, comida, sapato. O mais importante para o impulso é a obtenção de descarga. Então, mostrou, portanto, que embora precise haver objetos, para que os impulsos possam ser satisfeitos, esses objetos são variáveis. Portanto, os impulsos não estão vinculados a objetos específicos, não estão vinculados, mas precisam de algo que exerça para eles a função do objeto. Pois bem, aí olha, o objeto A foi justamente o nome que Lacan deu para essa função, que pode ser ocupado pelos mais diversos objetos concretos. E é como se nosso impulso fosse mendigo, com uma latinha vazia na mão, dizendo para o mundo, por favor, me deem qualquer coisa para encher minha latinha. Qualquer coisa serve desde que a preencha, a latinha. Nessa analogia, seria o objeto A. É justamente por ele ser, tal como a latinha é um lugar virtualmente vazio, que faz nossos impulsos serem atiçados. Por isso, Lacan dizia que o objeto A é a causa do desejo. Então, essa causa desse desejo, que tanto nos vem latentemente, não é? Esta singela postagem ajudou você a compreender esse conceito. Ele trouxe um conceito aqui na confraria analítica, né? O doutor, ele fala também de psicanálise humanesa, é o Lucas Napoli, doutor Lucas Napoli. Ele tem até um canal também no YouTube. Ele é um pouco mais aberto a essa questão dos conceitos. Então, nós nos perguntamos, né, a essa questão do objeto. E quantos objetos nós temos na nossa vida, não é? Que objetos são esses, né? Esses objetos, o objeto que nos faz falta e que talvez tenha ficado lá atrás, né? Como o próprio Fabiano falava, essa ausência, o que foi também reprimido no passado, né? Alguém tem alguma indagação aí? Só algum complemento para a gente aqui nessa questão aí? Enquanto eu só localizo um trechinho aqui de uma psicanalista. Vou colocar o áudio para vocês. Só por enquanto. Não, então, como você acabou de dizer, esse objeto, ele então pode ser, por exemplo, ele pode ser várias coisas, você citou o exemplo da latinha, por favor, estou com uma latinha vazia, encha ela para mim, não é? Mas ele pode ser, por exemplo, um sonho que a pessoa não realizou há muitos anos atrás, alguns anos atrás, e hoje ela ficou com o resto disso, com a frustração, com a angústia, vivendo com essa angústia da falta desse objeto. Seria isso? Deixa eu ligar a câmera para você ver minha cara aqui. Fabiano, tenho certeza que você daria um ótimo psicanalista, viu? Se eu fosse seu professor, que eu talvez nunca serei, eu mesmo me coloco para baixo, você ganharia 10 agora na disciplina de introdução ao lacaniano.
porque é justamente essa questão do resto. Quando a gente fala de resto, a gente lembra o quê? De resto de comida? Resto espacial. Restos mortais. Né? Também. Mas é justamente essa questão aí. A metáfora da latinha do professor também faz sentido, mas você trouxe um conceito bem, né, do que os psicanalistas destacam também a respeito disso. Eu quero colocar um áudio aqui, pelo menos um áudio aqui, né? É porque é tanta coisa, minha gente. Aí eu acabo me perdendo aqui. Da professora, meu Deus. Ela fala a respeito disso. Vamos colocar aqui só a primeira parte aqui, é um áudio de 40 minutos, porque ela destaca bem aqui, ó. Pode passar. Rapidinho, tem uma pergunta da Cláudia Muniz aí no chat. Deixa eu ver aqui. Estou botando o homem para falar aqui. Deixa eu pausar bem aqui o YouTube aqui. A Cláudia, hoje uma pergunta, cadê ela? Cláudia Muniz. Uma ferida mal curada busca a falta em um objeto. Uma frustração recalcada se torna angústia com a falta? Aí nisso buscamos um objeto. Um desejo para suprir a falta. Também. Mais ou menos isso. Pode ser sim. Né? Aí a análise. Assim. Eu quero colocar aqui um pouco, um trecho da psicanalista Nádia Paulo Ferreira. Ela tem um canal, né, ela é muito conhecida. E ela fala: o mais gozar, o objeto causa do desejo. Se vocês estão ouvindo, pode dizer aí. É uma tarefa árdua. Então, eu mandei biografia, o livro 10, Seminário da Angústia. Porque esse negócio da exigência de uma bibliografia extensa é coisa da universidade. Né? Porque uma das coisas que caracteriza o saber universitário, e quem diz isso não sou eu, é Lacan, é massacrar o estudante com tem que saber mais e mais. Saber para quê, por quê e qual a implicação desse sujeito com esse saber. Nenhuma. É pura erudição. Um acúmulo de erudição em que o sujeito se coloca na posição de transmitir isso, é aquilo outro, e por aí vai. É disso que se trata em momento algum. Aí o Lacan diz, Marx falou, Margalia, eu vou pegar esse conceito e agora eu vou nomear o objeto A de mais gozar. Agora, o Lacan não é fácil. Né? Isso aconteceu na década de 70, quando o Lacan chegou aqui. Eu me lembro que começou a se espalhar que mais gozar era aquele gozo experimentado no ato sexual, que era maravilhoso. Aí, de vez em quando, aparecia, gente, hoje eu tive o mais gozar. Né? E o mais gozar de Lacan tem a ver com o que falta do gozo, o que resta ser gozado, porque não existe gozo pleno e absoluto. Para começar, né, é extremamente importante uma confusão que se faz. Objeto A equivalendo ao objeto parcial de Freud. Se o que Freud chama de objeto parcial da pulsão correspondesse ao que o Lacan chama de objeto A, ele nunca iria dizer que essa seria a contribuição à descoberta de Freud, né? Eles são diferentes. E não é à toa que o Lacan, ao se dedicar ao objeto A, por exemplo, quando ele se preocupa com a identificação, o título do seminário dele é A Identificação. Quando ele quer desenvolver o conceito amor de transferência, o seminário dele é A Transferência. No final do seminário 9, ele abre o conceito de objeto A. No finalzinho
no último capítulo, ele se dedica algumas páginas a esse objeto que ele vai chamar de objeto causa do desejo. É tudo vivenciado, experimentado pela metade. Né? O saber falta sempre a saber. Por melhor que tenha sido uma experiência de gozo no ato sexual, não foi tudo, até porque o Lacan, em algum momento, ele disse assim, se fosse tão pleno, nunca mais ia se querer transar. Né? É porque sempre falta alguma coisa que eu insisto. Eu estou querendo dizer a vocês da complexidade de se definir o objeto A como mais gozar. Quer dizer, mais gozar não significa excesso de gozo. Mais gozar significa o que faltou para gozar. Né? E toda experiência de gozo é marcada por essa falta. Agora, eu só posso entender o que é o objeto A, levando em conta, na teoria do Lacan, como é que se dá a constituição do sujeito. Então a professora Nádia destaca, e ela, nos seus vídeos, ela fala a questão da constituição do sujeito, e a gente sabe que o sujeito ele vai se constituir. Como foi que esse sujeito se constituiu até aqui? Como foi que ele se fez pessoa? Porque, voltando ao Freud, como foi passar pela teoria da psicossexualidade? Como é que foi todas aquelas cargas, aquelas pulsões? Como é que foi todo esse desenvolvimento? Então, se fala muito do gozo, né? E acredito que o gozo, se eu estou muito preocupado também com o gozo do outro, e porque o outro goza e eu não gozo, então mostra a falta do objeto a falta desse objeto, e é interessante quando ela destaca aí a questão, se estou todo gozado, não quer dizer que está no estado pleno, não é? E aí, por isso que dizem que o Lacan complica, porque vai e volta, que estado do gozo é esse, como foi a constituição do sujeito, é por isso que tem que entender essa questão do objeto A. São 21 e 5, tem mais um texto bem aqui, só para me destacar, que eu tinha preparado, para falar a respeito da pulsão, é da Escola de Psicanálise Paulista. Diz o seguinte, do Sérgio Rossoni. Pulsão é o processo dinâmico que consiste numa pressão ou força, que é a carga energética, que faz o indivíduo tender para um objetivo. Né? Está no vocabulário de Laplace, no vocabulário de psicanálise. A partir do conceito de pulsão, Freud definiu como pulsão de vida esta carga energética que visa conduzir o ser para seu estado de plenitude. A pulsão de vida aponta para o outro. Nela podemos incluir o amor, o sexo, entendeu? O ser humano tende a retornar para essa plenitude uterina, vivendo ilusoriamente na busca desse prazer inalcançável. No início, o bebê acha que sua mãe pode fazê-lo alcançar essa plenitude. Posteriormente, percebe que essa meta é impossível. O retorno para este estágio é impossível. Lacan o denominou de falta. Winnicott, de estado transicional, que nós destacamos agora há pouco. Essa abençoada vai para cima da minha mochila de novo. Só Jeová na vida dela. E Freud, de miséria do mundo, contrapondo-se às pulsões de vida. Estão as pulsões de morte, que fazem o movimento contrário da pulsão de vida. Arrancando o bebê da falta e lançando-o novamente para uma dura realidade, que será negada para que novamente possa ser plantada uma condição ilusória de perfeição. Ao nascer, o bebê sente de tudo à sua volta. Ele sente que tudo à sua volta é uma extensão dele próprio. Não existe uma linha divisória entre ele e o mundo. Não existe dentro e fora. Nesse sentido, o caminho é estabelecer uma membrana entre o eu e o mundo. O bebê pode estabelecer e direcionar entre dentro e o fora. O eu e o não eu. Desenvolve-se a possibilidade de um sentimento de responsabilidade pela experiência instintiva e pelos conteúdos do eu. Não é? Só adiantando aqui, porque
teoriza muita coisa. A pulsão de vida vai se manifestar através da satisfação, da ilusão da onipotência e vai se tornar um objeto na fantasia. O objeto bom começa as relações objetais pela fantasia, né? As experiências de satisfação tornam-se objetos bons, enquanto a falta traz frustração e privação, tornam-se objetos maus. O ego não quer se desintegrar e as experiências de satisfação formam o núcleo do ego, que é o objeto bom. Mas se esse número for muito grande, torna-se muito narcisista. É necessário um equilíbrio entre as duas pulsões. Na medida que os objetos parciais vão se integrando, o ego vai sendo desintegrado. As experiências, satisfação, são sentidos pelo ego. Bom, então... Eu tenho uma pergunta aqui, mas conclua aí. Não, diga aí logo. Então tá. Vamos então aqui para o pressuposto do seguinte: o objeto A, o objeto da falta, o objeto A, enquanto o objeto da falta, né, ou o objeto causa do desejo, né, vamos botar como objeto da falta. Por exemplo, uma pessoa que é compulsiva por compras, ir ao shopping, por exemplo, não é? Será que ela tenta como você, voltando lá naquela história da latinha, encher essa latinha, comprando tudo, até coisas que não precisa, no shopping, ou mesmo online, seja onde for. A pessoa que é compulsiva por compras, a pessoa que é compulsiva, por, sei lá, até mesmo por comer demais. Seria isso uma maneira da pessoa, do indivíduo, estar tentando encher essa latinha, digamos assim, preencher essa falta, esse resto, que na verdade não é para ser preenchido com aquilo, mas sim ela tenta preencher com aquilo. Seria isso? Ele tenta preencher, não é? Ele tenta preencher, não é nem deslocar, né? Mas de acordo com a psicanálise, a obsessão é uma estrutura mental obsessiva, né? Traz traços obsessivos de personalidade, que formam sintomas que ocorrem com conflitos irremediáveis, que são recheados de afetos intensos, simultâneos, de amor e de ódio, né? Que surgiram por algum motivo e que não se resolveram, que não estão resolvidos, né? Então, aquela criatura sabe que a roupa é um objeto, né? Sabe que o artigo acessório é um objeto, né? Então, ela tenta ali. E há quem diga que a pessoa vai... as madames se desestressam comprando, né? Fazendo compras. Para se desestressar quando tem um bom cartão de crédito sem limite, né? E o marido faz aquilo. Mas aí já torna-se também um transtorno obsessivo compulsivo, né? Que traz uma compreensão na psicanálise sobre isso também. Essa questão da compulsão. E a compulsão tem vários tipos, né? Tem a compulsão por roupas, né? Por objetos, né? Que é o toque. É considerado o quarto transtorno psiquiátrico mais presente mundialmente. Então, partindo desse ponto, podemos dizer, então, que um compulsivo, seja por compras, seja pelo que for, ele pode se tornar esse compulsivo pela falta, por esse objeto da falta, não é? E desenvolver, nesse caso, uma obsessão, uma compulsão. Vamos falar de uma pessoa, de uma mulher, de um homem que vai muito, compra muitas coisas. Ele vai se tornar um compulsivo, então, por exemplo, por compras ou por alguma coisa, não é? Vai adquirir uma compulsão por esse motivo da falta que ele tem de algo que ele não pode ter mais. Seria isso? Exato, também. Até porque o Freud falava da neurose de obsessão, né? No campo das neuroses, né? E depois foi se estudando até hoje a psiquiatria, já vejo uma outra forma, né? Ela já entende de um outro pensamento, né?
mas essa forma que a clínica lacaniana pode interpretar, né, até mesmo com uma neurose abusiva, uma neurose obsessiva, acredito que a teoria lacaniana vai de encontro a essa falta. Né? Fátima Mendonça diz Lacan, o analista funciona na análise como representante do objeto A. Não, isso não fui eu que disse, foi Lacan. Pois vou ler aqui um texto diz aí. que estava no livro que eu estava estudando, do Nazi, Sim. que é a fantasia. Ele diz assim, vamos estudar o objeto A, situando sua função nessa formação psíquica, tão presente na clínica que chamamos fantasia. Mas antes impõe-se uma pergunta. Por que dirão vocês privilegiar assim o objeto A? Estamos essencialmente interessados no objeto A para tentar delimitar a função radical do psicanalista numa análise. Minha preocupação é mostrar o valor da preposição de Lacan quando ele situa o analista no lugar do objeto A, na experiência da análise. E, correlativamente, deixar bem claro o que especifica a relação analítica com a comparação com qualquer outra relação transferencial. Digamos desde já que a característica da experiência analítica reside na posição singular do analista como objeto A. De fato, existe não um, mas dois traços específicos que caracterizam a análise e a destacam dos outros vínculos sociais. O primeiro, como acabo de dizer, é o papel particular do psicanalista. E o segundo é a fala particular do analisante. Cada um desses traços corresponde a dois pilares fundamentais da psicanálise: o gozo e o inconsciente. O papel do analista é que decorre do gozo e a fala do analisando que decorre do inconsciente. Interessante, Fátima. Você poderia nos dar aí a sua interpretação desse texto que você acabou de ler? Das coisas que eu já li sobre o objeto A, é como se o objeto A ele fosse quase que inalcançável, né? Pelo que eu vi a comparação, é como se fosse a pulsão que Freud fala. Então, o objeto A ele está muito situado na fantasia. A impressão que dá é que a gente nunca vai chegar a pegá-lo, né? Como se fosse... Já ouviu falar aquela frase de a fé é algo irônico. Você alcança, mas não pega. Então, eu achei muito parecido isso com o objeto A. Vi algumas coisas, inclusive, eu acho que daquela pessoa que o Wagner botou para a gente ouvir o áudio daquela pessoa, eu acho que foi ela, porque eu assisti todo, que falou alguma coisa representando, tipo assim, o homem quando vê uma mulher, sei lá, uma mulata na praia, uma mulher lindíssima, a mulher toda linda, e ele desejou aquela mulher, digamos assim. Só que ele focou no objeto, ou seja, a bunda dela, um exemplo. Então, ao se relacionar com essa mulher, a mulher é o sujeito, mas o objeto de desejo dele, digamos assim, o objeto A, é a bunda dela. Então, a fantasia dele, mesmo nessa relação de transa, está situado apenas no objeto e não no sujeito que é ela. Foi mais ou menos assim que eu entendi quando ela explicou. Então, é como se o homem enxergasse apenas o objeto e não o sujeito como um todo. E é assim que eu consegui analisar, ou ver, ou perceber que o objeto A é como se fosse a pulsão que Freud falou lá. E aí Lacan só veio complicar mais as coisas. Para que essa complicação toda? Pronto. Fátima foi bem clara, bem clássica aí. E aí dá a entender também que o Lacan só veio para complicar essas coisas. E eu começo a partir do pressuposto que é mais enrolado. E o Freud falava da ausência do objeto, mas eu sei que o objeto é mais amplo. E o Lacan
veio trazer o objeto. Disse, não, Freud, tá aqui o objeto, rapaz, tá aqui. Aí o Freud diz assim, cadê, rapaz? Tu disse que trouxe o objeto, cadê? E aí o Lacan disse para o Freud, procure, senhor. Procure que você vai encontrar. Então o objeto que Lacan fala, o objeto A, o pequeno A, das coisas que eu li, cara, é fantasia, é uma pulsão, é um desejo que poucas pessoas chegam lá, e se chegam, é assim, não termina. Eu não sei, acho que ele complicou demais. Então, Eu já sei que eu não sou lacaniana, com certeza. Não, eu sei, mas o objeto A, na verdade, é de Freud. Lacan, ele apenas reescreveu o objeto A, né, como o objeto pequeno A, né, como objeto causa do desejo, enquanto Freud já dizia que o objeto A era o objeto do desejo. E o Lacan Não, já o vem... Lacan que denominou o objeto A, o pequeno A, né? O Foi. Lacan. Lacan. O pequeno A é devido à letra... a letra A, né, que é, enfim... Não, ele teve Em que francês. inventar isso aí Foi para dizer que francês. foi diferente de Freud. Ele inventou essa história aí para ficar diferente e para dizer que ele contribuiu e achou algo além de Freud, mas para mim ele só complicou. Sim, então, vamos lá. O objeto A, então, vamos lá. Ele foi primeiro desenvolvido por Freud, segundo a Fátima, Lacan veio inventar isso, né? Então, inventar o objeto causa do desejo. Que Ele no caso Freud é o problematizou. objeto do desejo. Mas eu quero... Ele problematizou a questão do objeto A e ele traz a cena, Eu né? já no meu ponto de vista, Lacan ele expandiu o objeto A, tá? Enquanto que Freud morreu cedo, todo mundo sabe, né? Poderia ter escrito, aliás, escreveu muitos livros que foram até queimados durante a Segunda Guerra, se eu não me engano, não é? Mas e muitos livros que não foram, nem chegaram a ser publicados, que foram queimados, mas acredito que se Freud estivesse de frente com Lacan, no momento em que Lacan estava escrevendo o Seminário 10 sobre o objeto da angústia, o objeto do desejo, Freud concordaria com Lacan no que Lacan desenvolveu sobre o princípio do objeto A desenvolvido por Freud. Não acredito eu que seja uma invenção. Lacan inventou isso. Não inventou, porque também Freud inventou. Então, direi também que Freud inventou também, né? Porque, afinal de contas, tudo é uma invenção. E outra coisa que eu queria colocar, será que esse objeto A, o objeto que, no caso do Lacan, coloca como objeto da falta, não é? E também o objeto da falta, hoje em dia, por exemplo, muitas pessoas procuram preencher essa falta com filosofias e religiões, no caso, não é nem filosofia, com religiões, com igreja, não é? Por exemplo, existem pessoas, eu não quero aqui falar de nenhuma religião, em hipótese alguma, mas existem pessoas que procuram muito as religiões porque sentem falta de alguma coisa. Talvez até falta da figura paterna, porque quando se vai a alguma religião, se procura um pai. Talvez a falta, inclusive, até da figura paterna. Quem sabe a falta também, o objeto da falta, né? O objeto da falta não seria também a falta do pai, a falta da figura paterna. Mesmo que a pessoa tenha vivido a vida inteira com o pai, mas aquele pai nunca foi um pai presente na vida daquela pessoa. Então, ela procura ali. Então, será que também não teria uma ligação tudo isso, Wagner? Também. Rapaz, o ser humano, ele nasce, cresce, reproduz e morre com a falta de algo. Também, se não tivesse falta de alguma coisa, qual era o sentido da vida, né? Porcaria, né? Aí não teria sentido. Então, gente... Não, sim, mas o que eu tô colocando aqui, e que pelo que eu li aqui, tudo que eu li aqui,
não é o ser humano, todo ser humano, para todo ser humano sempre vai faltar alguma coisa. O que eu estou colocando aqui é no caso, especificamente no caso do objeto A, quando essa falta, ela se torna uma obsessão, ela se torna um problema, ela se torna algo compulsivo e que traz um transtorno a essa pessoa. É isso que eu estou dizendo, não é? É claro, todo ser humano tem falta. Não existe um ser humano completo. Não existe. Não existe um ser humano completo. Não é? E o que eu estou colocando aqui é quando isso se torna um problema para o ser humano. Não é? E aí eu coloquei, inclusive, essa questão até de, não é todos os casos, a questão até de pessoas que procuram essa falta numa religião, por exemplo, seja ela lá qual for. Ô, Claudinha, me diga aí o que você acha. Fala aí um pouquinho. Eu vi que você escreveu aqui algumas coisas, aí a gente queria te ouvir também. Peraí, deixa eu lá. Pode falar, a gente está ouvindo. Tô tentando sair daqui da mensagem aqui escrita, peraí. Mas Caraca, a gente está te ouvindo. travou. Mas a gente está te ouvindo. Tá me ouvindo? Então meu microfone está aberto. Eu estou falando que travou. Não, eu estou falando que, para mim, o objeto A vem de uma falta. Claro, somos seres faltantes. Temos várias faltas, mas sempre tem aquela falta que dói mais. Essa falta que dói mais geralmente, às vezes, aquela falta que a gente não tem mesmo como suprir, então que fica o recalcado, que gera na gente uma pulsão, né, que às vezes vai gerar em nós um toque, né, uma busca. E eu acho que esse objeto A, cada um sabe o seu. Embora, às vezes, a Fátima falou uma vez aí que na análise ela fala tudo, legal, show. Tem pessoas que têm dificuldade de falar. Eu acredito nisso. Eu também não tenho muita dificuldade para falar, não. Mas cada um sabe o seu, aquilo que mais traz a dor, que mais traz o trauma. Eu penso isso, né? Eu acho que não é uma coisa assim que você sabe que tem, tipo a fé, você sabe, mas não pega. Não é palpável, não é palpável, mas é imaginar, todo mundo sabe a sua falta. É isso que é a minha opinião, é essa. Ouviram? Sim, Exatamente. sim, ouvindo. Entendo, eu estava justamente olhando esse trecho aqui que você estava falando, é mais ou menos o que você disse. Não estamos te ouvindo, Wagner. Wagner está falando, não estamos te ouvindo. Que esse objeto deve ser concebido como a causa do desejo. Está lá na página 115. Após haver dito que o objeto A não deve ser situado em coisa alguma que seja análoga à intencionalidade. Até então, o modelo que estruturava a concepção do desejo era aquele segundo o qual todo desejo tem diante de si um objeto. A partir deste seminário, o objeto não mais será situado na frente do desejo, e sim atrás dele, causando e impulsionando seu movimento. O Lacan complica, né? Segundo o Miller, o Lacan elabora no lugar da estrutura da intencionalidade, da casualidade do objeto que retorna como uma questão que está, portanto, na teoria do objeto, A como a causa do desejo, que é o fato de que alguma coisa está na origem, no momento que antecede a formação de qualquer unidade, relacionando a pressão do objeto com a falta e com o desejo. Lacan explicará que o objeto A é a causa do desejo, na medida que o próprio desejo é algo não efetivo, uma espécie de efeito baseado e construído na função da falta e só aparece como efeito, ali onde se situa a ideia de causa, isto é, apenas no nível da cadeia significante, a qual o desejo confere a coerência pela qual o sujeito se constitui, essencialmente como metonímia. Está na página 345. Foi mais ou menos isso que ele disse aqui. Então, como eu estava perguntando, então, e que a Fátima pontuou, a falta existe em todo ser humano, nenhum ser humano é completo. Mas
a falta, não é? O objeto da falta, a falta no ser humano, quando ela se torna para esse ser humano, para esse sujeito, um problema, não é? Ele deve procurar estudar, investigar isso. Não, Ah? não, sim. É. Entendeu a minha indagação? Entendi. Eu entendi. Exatamente. Quando o objeto, a falta, o objeto que falta, o objeto da falta, ele se torna um problema. Ele se torna um problema. Isso. Olha, gente, são os seminários do Lacan, como nós sabemos, são longos. E nós vamos depois voltar a falar de Lacan, voltar a estudar Lacan. Nós vamos convidar, vamos marcar na semana para a gente convidar, não vamos dizer que é agora, não. Que o Lacan, ele não é didático, né? Ele tem 3 momentos na vida dele. Um momento teórico, um momento muito falastrão, um momento teórico, obras do Freud, o momento que ele precisava dar a cravada dele. E esse momento já no seminário 10, né? No 9 ele já falava posteriormente, mas no 10 ele fala abertamente do objeto A, né? E mais conceitos lacanianos que são muitos. A gente voltar a falar e entender um pouco do lacaniano. O certo é todo mundo que estuda Freud vá ao Lacan, né? Depois, né? Para falar de Lacan tem que estudar o Freud. É por isso que eu concordo no raciocínio do lacaniano. Quando tem freudiano que critica o Lacan, critica, fala que o Lacan é isso e aquilo, e um bom lacaniano ele diz, mas minha gente, eu estudei Freud, Freud passou por Lacan. É um argumento justo quando se diz isso, não é? Então, depois que o Lacan saiu da Associação Internacional, ele criou a sua, ele resolveu tocar a sua vida, né? E muitas vertentes da psicologia não curte a vibe lacaniana, acha que o Lacan é um doido, que ele misturou tudo, e se o Freud já era do jeito que era, um pervertido sexual, achava que tudo estava de acordo com o sexo, e o Lacan foi um charlatão, enlouqueceu mais ainda, criou coisas, enfim. Eu não vejo isso, né? O Lacan, ele era médico, né? O Freud vem da área da neurologia, mas o Lacan médico, psiquiatra, a gente vê que ele elaborou, né? E quando ele faz esse retorno ao Freud, ele consegue abarcar toda a obra freudiana e começar a fazer a sua topografia. Mas nós vamos trazer, depois vamos voltar a estudar Lacan com quem já está no campo lacaniano há um bom tempo. Acredito que nós vamos chegar lá. Sim, nós vamos estudar eu acho interessante. Né? Eu acho interessante isso, estudar Lacan também, porque um psicanalista não se forma apenas com Freud, ele se forma com os psicanalistas pós-freudianos, todos eles, principalmente Lacan, não é? Então, eu acho interessante, né, aqui no movimento, né, se colocar também alguns estudos sobre Lacan, sobre os seminários de Lacan, como você mesmo disse, eles são muito extensos e realmente também até um pouco complexos, né? Mas é muito interessante se colocar assim, né? Porque não se forma um analista somente com Freud, se forma com os vários outros que vieram após Freud. Não, com certeza, Fabiano. A gente tem que estudar todos eles. Na escola que eu estou fazendo, na formação, eu estou entrando já com Lacan. Só que, como eu falei, eu acho mais complexo, sabe? Eu acho que é igual um livro que você lê e o livro é gostoso, aí você, bom, é como se ler Freud para mim fosse uma coisa muito mais fácil, mas é como se eu me identificasse mais com esse tipo de leitura, que é a leitura
que é os termos que o Freud usa. Mas ainda vou estudar Melanie Klein, né? Ainda vou estudar Winnicott. Então, eu acho que depois de tudo isso, realmente a gente tende a escolher um deles para, tipo, gostar de ler mais, né? É igual nas abordagens que a gente tem a humanista, a TCC, né? E aí, é tanto, por exemplo, na minha sala de aula, só tem 2 pessoas que vai para o lado da psicanálise. Sou eu e outra pessoa. Então, não é tão fácil, mas foi a que eu me identifiquei até agora, que eu gosto e que eu acredito, né? Que eu vejo muito as coisas na prática, como o Freud falava. E Muito bem. o Freud estudou o consciente e o inconsciente, Lacan já vai mais para o lado da linguagem. E lendo sobre Lacan com relação à linguagem, eu realmente também gostei muito de algumas coisas assim que ele falou e faz sentido. É como se ele pegasse as coisas de Freud, né, pelo menos do inconsciente, se tornasse o sujeito a partir da linguagem. Eu achei bem interessante mesmo. Mas, enfim, eu acho que agora, quando a gente abordar lá o tema para escolher, né, só que a gente vai indicar um tema, as pessoas que votarem lá, vamos pedir para que as pessoas que votem realmente sejam pessoas que vão participar. Porque quantas pessoas votaram lá e não estão aqui? Porque o interessante é a gente discutir o que a maioria quer, mas que a maioria vai estar nessa nossa reunião para contribuir mais e mais, porque todo mundo sabe que quando a gente vai discutir um assunto, um tema, a gente lê muito, né? Eu tive que ler muito e a minha contribuição foi pouquíssima, mas porque é difícil interpretar. Então, se tivesse uma pessoa aqui, fora Wagner, que já conhecesse um pouco mais do tema, já tivesse uma vivência, contribuía muito mais. Mas o povo lá fica votando e não entra para participar, para contribuir, né? Exatamente, Fátima, concordo plenamente com você. Veja bem, nós estamos aqui em 4, e se eu não me engano, nós tivemos ali 13 ou mais votantes. Pois Não foi isso? É que E não nós estamos adianta. em 4 aqui na reunião. Exatamente, acho que nós temos que pensar uma forma para que a galera venha aqui. Meu Deus, será que querem o que o horário? Meia-noite? É para fazer a gente se reunir meia-noite, 11 horas da noite? Se quiser, a gente vai se reunir 11 horas da noite. Não, Wagner, a gente nunca vai agradar a todos. Eu acho que quem está querendo realmente aprender, contribuir, dá um jeitinho sim. Eu vim às carreiras para não perder, estava em outro local, tinha saído de uma aula, eu disse, eu não posso perder. Porque é importante. Uma outra coisa também é que, se eu não me engano, nós temos 75 pessoas, 70, pelo menos umas 70 pessoas no grupo, não é? E como eu disse aqui, eu acho que 13, foi de 13 a 15, eu não tenho certeza, mas de 13 a 15 que votaram. Desses 13 a 15 que votaram, só tem 4 na reunião, e dos 70 que estão no grupo, acredito que tem 70, nem votam, nem sequer fazem algum comentário quando a gente posta ou coloca alguma coisa no grupo. Eu acho que a gente deveria estar aqui, já que nós estamos mais aqui, procurar incentivar de alguma forma as pessoas, ou para que elas estejam mais presentes Fabiano. nas nossas reuniões aqui, né? Acredito que vamos fazer o seguinte, eu acho que nós vamos invadir o PV da galera durante a semana. Mandar individualmente. Concordo plenamente com você, Wagner. Mas eu acho que isso ficaria legal você fazer, né? Que é o criador e o fundador do movimento Sou Freud. Dá tempo. Por exemplo, domingo eu posso invadir tantos números, amanhã, acredito que até quarta-feira dá para fazer isso, porque todo mundo tem essa desculpa que às vezes não abre um grupo, não, vixe, eu não abri, ou esqueci, eu não vi lá, carregou a mensagem, eu mesmo tenho um grupo que eu não abro, só vou abrir depois. Agora mesmo, no início dessa reunião aqui, tinha alguém aqui, eu nem lembro o nome, não é? Acho que entrou com o nome apenas de A, não é? Entrou aqui na reunião e perguntou: a reunião vai ficar no YouTube? Esperando a reunião
para assistir depois no YouTube. Mas, enfim, aí quando eu mesmo respondi aqui que sim, nós vamos postar a reunião no YouTube, a pessoa saiu da reunião. Assim, eu tenho dúvidas, viu, que esse povo vá lá e assista, de fato. Assiste, eles vão clicar. No meu também, eu já dei, olha, tem. Acho que no meu até hoje o maior que viu, acho que foi 24 ou 25 pessoas. Eu sei que são da Não, sala. e seria interessante, Wagner, que Não até tem até mesmo mais. para a gente não criticar tanto o grupo, você vê, né, quais são as pessoas e se essas pessoas realmente faz parte do grupo. Até para ver se por algum motivo eles não estão participando, mas eles estão lá, estão indo lá, estão assistindo, seria Na interessante. semana passada, Fátima, teve gente que me mandou mensagem no PV dizendo: Wagner, não me tira do grupo. Eu digo: ninguém vai te tirar. Vocês convidam a gente para participar. Você botou no YouTube, o menino também está botando. Eu vi um pedacinho, mas é porque eu não estou podendo participar. Tem uma moça, ela disse que quarta-feira não pode, porque ela está na faculdade. Aí ela sempre quer pegar gravado para assistir, não só ela, como outras. Mas também tem essa questão que fica difícil, né, de saber quem é quem, né? Se está assistindo ou não, se vai assistir, se não vai participar. Aí tem gente que pergunta que hora é, eu quero entrar. E não entra, né? A Diana entrou também e saiu, né? Ela saiu por algum motivo, mas ela sempre está participando, né? Mas Tem ela uma menina. participa. Tem uma menina. A verdade é que, como eu falei, nós temos uns 70, eu acho, não tenho certeza, mas acho que uns 70 pessoas no grupo, e das quais poucas pessoas participam publicando alguma coisa, falando alguma coisa no grupo, das quais 4 pessoas participam da reunião. Eu acho que teve uma que teve 9. Eu acho que o nosso Chegamos pico a 13. Parece que a 13, não foi? Chegamos a com 13. Não, então, o nosso pico máximo de reunião foram 13 pessoas, né? Então, a gente está aqui hoje falando do objeto A, falamos já, né? Do objeto A, um breve resumo do objeto A, porque foi posto em votação e foi o que ganhou na votação, né? E mesmo os que votaram não estão aqui, Então, além de nós. vamos só reforçar, Wagner, quando for sugerido os temas, reforçar para que quem votar, que seria muito interessante que quem escolhesse o tema participasse, para agregar mais conhecimento, para ter mais troca, né? É bom reforçar lá na hora que as pessoas Tem estiverem algumas votando. pessoas que já participaram aqui ou que participaram no grupo, como por exemplo o André, que ele até viu hoje, teve presente no grupo. Algumas pessoas visualizaram as mensagens que eu botei quando estava no início da reunião também no grupo, mas não se manifestaram, não sei onde estavam ou não, ou na rua, não sei. Mas tem pessoas que dá para a gente ir atrás para participar, insistindo, pelo menos para dar uma presença em algum momento aqui. Acredito que falta esse ajuste. E se for o caso, eu não sei, de repente mudar o horário para 21 horas de novo, não sei, né? Ou fazer até mesmo uma enquete no grupo, qual o melhor horário para todos, enfim, para ver se é esse o problema, não é? O horário, ou o que acontece que no dia a pessoa não está. Pois é. Bom, então é isso. Nós estamos a 1 hora e 47 minutos para o pessoal que está acompanhando a gravação aí na íntegra. É isso, discutimos a questão do objeto A. Voltaremos a falar de Lacan ainda aqui numa outra oportunidade. E dizem que essa frase é do Lacan. Eu deixo aqui para a gente encerrar. Talvez seja dele, porque tem frases às vezes na internet que tem como o autor principal, mas quem sabe. Mas acredito que seja do Lacan. A frase diz o seguinte: cada um alcança a verdade que é capaz de suportar. É dele mesmo. É dele, né? Pois bem, meus amigos, então a gente se encontra na próxima quarta-feira, a gente vê essa questão aí dos pormenores para a gente alinhar e ver as outras questões aí, né, para divulgar mais o nosso trabalho. Vai dar certo. Isso. Fátima, pode interromper a gravação? Ela até a gente conversou esses assuntos que não faz nem parte da